Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, lembra que eu comentei no outro vídeo que existem aquelas notícias chatas que a gente não quer debater, não quer ter contato, não quer se incomodar com elas. E mesmo assim essas notícias insistem em continuar aí atrapalhando o nosso dia a dia. E felizmente, pelo menos para mim, a gente começa a prestar um pouco mais de atenção nelas, entender um pouco mais sobre realmente o que está acontecendo, porque por mais que sejam chatas e continuam assim, elas são graves. A gente não pode simplesmente ignorar. A notícia é sobre o acordo do Bolsonaro com o Centrão, tá? Mas tem um padrão de apresentação. É uma coisa bem montada. Foge até a nossa percepção, se você não tiver treinado para ver isso. Primeiro surgiu a notícia que o Bolsonaro tinha criado o Ministério da Comunicação e entregado ao deputado Fábio Faria. Ponto. Nada muito escandaloso nessa notícia, concorda comigo? Bom, é um grande escândalo isso que o Bolsonaro fez. São pelo menos 3 tapas na cara do bolsominion que defende esse governo idiota aí. 3 belos tapas mesmo, aqueles bem dados, que faz barulho. Pois é, exatamente isso, cara. Mas para amenizar essa situação, para distorcer a percepção popular, perceba que na mesma sequência dessa principal notícia, surge uma outra que cria muito mais polêmica, chama muito mais a atenção do povo. Foi forçada artificialmente pelo presidente, gera consequências gravíssimas, que merecem a nossa atenção também, e a gente deixa de discutir o que realmente importa. Aquilo que poderia desmoralizar ainda mais o governo Bolsonaro, aquilo que fica mais escandaloso, conforme vai se concentrando e acontecendo cada vez mais, aquilo que oferece mais perigo ainda para a população, que é o acordo que ele fez com o Centrão. Mas antes da gente ir para o fogo, vamos voltar na fumaça que ele fez para disfarçar tudo isso. Lembra que ele fez uma live e convocou o gado a invadir hospitais? É um ato bizarro, é uma coisa insana, é uma sequência de crimes por parte do presidente, mas teve a sua consequência, né? Todo mundo começou a prestar atenção nisso. Por quê? Porque ele faz uma live pedindo para o povo invadir hospitais de campanha. Para nós, seria bom você fazer na ponta da linha. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis ou não, tá? Isso nos ajuda. A galera do gado obedece imediatamente. Então a gente tem que ter uma coleção hoje de cenas bizarras envolvendo o gado, e vai ter mais cenas agora, porque a galera vai querer invadir hospitais de campanha para dizer que a Covid-19 é uma farsa, que é tudo fake news, né? E todo mundo vai falar sobre isso. Essa é a grande fumaça. A gente vai ficar debatendo sobre isso. E vai deixar de debater o que realmente importou na mesma sequência, que foi o acordo com o Centrão. Aí sim é bom para se discutir. Vamos voltar para o fogo, esquece a fumaça. Esquece, depois a gente fala sobre isso. A gente não tem que fazer o trabalho sujo deles. Focar a nossa atenção naquilo que está lá só para nos distrair. Volta para a coisa que importa, cara. Porque é meio que desmoralizante para o governo Bolsonaro e assume, né, a sua conduta fascista ou criminosa no poder. O Bolsonaro entrega o Ministério da Comunicação ao deputado Fábio Faria. Como eu havia falado para você, somente nessa pequena frase que eu disse, existem 3 absurdos na mesma sequência, ocultos aí. São 3 tapas na cara de cada bolsominion que defende o governo. Primeiro, ele recriou o ministério. Lembra que nas promessas de campanha ele dizia que era tudo um absurdo esse grande número de ministérios, que com o Temer, se eu não me engano, chegou a 29 ministérios. É tudo cabide de emprego, esquema de mamata, tá lá só para desviar dinheiro do povo, isso não pode, é um absurdo. O Bolsonaro tinha muito nesse discurso, né? O discurso populista, né, de quem satisfaz a ideia do povo. O povo tá cansado de toda essa roubalheira. Esse monte de bandido lá nessa quadrilha formada no governo, tá lá só para roubar, só para saquear o povo. Então a gente está cansado disso. Então ele fala para esse povo: vou acabar com essa farra dos ministérios. Não vai ter mais 29 ministérios. Vou cortar pela metade. Vou cortar para 15. Mito, mito, mito. Muita gente votou no Bolsonaro, né, por uma simples promessa dessa, cara. Vai diminuir o número de ministérios? Porra,
Esse cara vai fazer diferente de tudo que está lá. Não diminuiu nada. Né? Ele só está aumentando devagar. Ele corta o número de ministérios, não chegou a 15 em momento algum. Né? Por volta de 20 ministérios. Foi onde ele começou a governar. Mesmo porque alguns ministérios que ele pensava em cortar, como por exemplo o do meio ambiente, para facilitar a sabotagem ao meio ambiente do Brasil, ele ia entregar esse ministério ao Ministério da Agricultura. Ia criar uma subpasta, uma secretaria de desmatamento, por exemplo. Pegou mal, foi obrigado a recuar, então ele manteve lá o seu número de 20 ministérios, para ter a governabilidade, como ele próprio assumiu. Já foi um tapa na cara de quem defendia lá os 15 ministérios, Bolsonaro mito e tal. Mas o problema é que ele está usando esses ministérios, né, de uma maneira absurda, cara. Ele falava tanto que dentro do ministério do Bolsonaro seria um ministério técnico. Olha que lindo. Ia acabar com essas indicações políticas, com essas pessoas que entram lá só para tumultuar, para roubar. Ia ser só pessoa técnica, só critério técnico de escolha. Não ia ter mais indicação, não ia ter mais aliado, não ia ter mais amiguinho, não ia ter mais esquema. Olha lá o quadro ministerial do Bolsonaro hoje, é uma quadrilha, cara. A grande maioria deles ali é investigado, denunciado, né, tá envolvido em escândalos. Tem gente condenada. É um absurdo, mas é o que está lá hoje. Né? Você pode pegar nome por nome e eu vou falando para você por que esse cara está lá. Sempre tem algum absurdo envolvendo ali, não tem nada técnico. A única coisa técnica na escolha dos ministros do Bolsonaro é como o cara procede para cometer os crimes. Se o cara é bom para cometer os crimes. Se o cara vai cumprir a missão dada a ele. Porque é tão absurdo o quadro ministerial do Bolsonaro que não tem mais nem aquela questão, o cara entrou lá e depois ele foi ruim. Não, ele é escolhido porque é ruim. Hoje, quando o Bolsonaro é forçado a trocar um ministro, a gente fica perguntando aqui, cara, qual vai ser o pior ministro que ele vai colocar lá agora? Porque é sempre pior. Eu não sei que portal do inferno que ele mantém contato tão íntimo assim, que ele vai tirando esse tipo de gente, cara. Mas ele consegue piorar cada vez mais. A coisa só dá uma sossegada, e pelo menos sai do foco da nossa atenção, quando ele coloca um ministro militar. Não que isso seja melhor, não que o cara seja mais técnico. Não. É porque quando ele entrega o ministério aos militares, ele não consegue tomar de volta, porque já faz parte da intervenção militar que está tendo nesse governo e ninguém fala nada. Um monte de ministro general. Milhares de militares trabalhando no governo, ninguém fala nada, é um governo civil, ou pelo menos deveria ser, não um governo militar. E nada disso significa que é tudo bom para o povo, não, porque a gente fala que, não, se os militares entrarem lá, vai tudo melhorar, não. Olha o quadro técnico dos militares que estão lá. Pô, tem militar que acredita em terra plana lá no governo. Já 90% dos cientistas, no mínimo, uma conta de padaria minha aqui, mas a ampla maioria, há quase um consenso na comunidade científica de que sim, há aquecimento global. Então, se isso for provado, se ele se convencer, ótimo. Se não se convencer, ele está defendendo um ponto de vista que não é só dele, é defendido por outros cientistas. Já houve vários temas científicos no mundo que a grande maioria defendia e depois se convenceram que estava equivocado, inclusive da Terra ser redonda. Então, General, nós voltamos muito lá atrás, nós vamos tomar cada susto danado, que a maioria se arrependeu do que falava. ainda sobre... Vamos tomar cada susto danado, que a maioria se arrependeu do que falava. Tem militar da inteligência do Brasil, à frente da ABIN, que colocou lá os seus dados pessoais, CPF, RG, para todo mundo ver na internet. Olha que absurdo, cara. O outro disse que, olha, a parte norte e nordeste do Brasil acompanha o clima do hemisfério norte. Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em norte e nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno, e ao centro-sul, sudeste e centro-oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do hemisfério sul, que está começando agora, junho, julho e agosto. Quer dizer que se estiver nevando em Nova York, o que é comum, provavelmente vai estar nevando em Maceió. É um absurdo, cara, o preparo técnico desses militares. Mas o outro lado, o lado civil que ele escolhe, também não é bom. Pode falar quem é técnico do Ministério do Bolsonaro? A Tereza Cristina, né, indicada pelo DEM?
A rainha do agrotóxico, a musa do agrotóxico? É isso que é esse quadro técnico? Pois é, ela está na agricultura e está lá liberando agrotóxico à vontade, liberando para os grandes latifundiários fazerem o que quiserem, sentido de escravidão, invasão, grilagem de terra, morte, né, de lideranças indígenas, morte de lideranças civis. Tudo isso, né, com a cumplicidade do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, um condenado por improbidade administrativa, ou seja, é um bandido, e ainda assim é ministro do Bolsonaro com todo orgulho, que está aproveitando a pandemia para passar a boiada, para terminar de desmontar o meio ambiente do Brasil. Você quer o quê? O ministro da Educação, que não tem nem preparo intelectual para saber escrever nas redes sociais? Você vai para onde? O ministro Moro? Agora já é o comunista da vez. Um cara que fez uma grande farsa na Lava Jato para favorecer o presidente e ganhou em troca o ministério e até a promessa de um cargo no STF. E pode pegar vários outros ministros que o esquema é sempre o mesmo, cara. É tudo gente comprometida com a causa do Bolsonaro e a causa do Bolsonaro não é boa. Hoje a gente fica com saudade de ministros que entravam lá só para roubar, para desviar uma verba. E quando eram pegos, pronto, substituía e colocava outro fazendo a mesma coisa. Hoje os caras que ele escolhe entram lá para destruir o Brasil, cara. É muito mais grave. Mas ninguém fala nada, né? Escolha técnica do Bolsonaro. 15 ministérios que ele prometeu já está em 23, vai para 24 muito rapidamente. Se precisar vai ser 25, porque ele precisa, né, compor lá uma base. Então ele precisa entregar cargos para o Centrão principalmente. Sim, Bolsonaro está no grande acordo com o Centrão. Coloca aí, Bolsonaro e acordo com o Centrão, coloca no Google mesmo. Olha a quantidade de matérias a respeito disso, cara. A quantidade, né, de portais de notícia mostrando vários fatos que confirmam esse acordo do Bolsonaro com o Centrão. E agora ele recriou um novo ministério, um novo velho Ministério da Comunicação, para entregar para o Centrão, mais especificamente para o partido do Kassab. Ele já entregou uma parte do governo para o Valdemar da Costa Neto, uma outra parte do governo para o Roberto Jefferson. Você sabe quem são essas pessoas? São bandidos, condenados. Não tenho medo de processo a respeito de acusar os caras de bandido, porque os caras são. É um monte de sequência, né, de investigação, escândalos, denúncias e até condenações, prisão, como é o caso do Roberto Jefferson, e mais outros aí disfarçados do Centrão, aqueles partidinhos lixo do governo, aquela galera que não respeita nenhum tipo de causa, nem interesse popular, é só a causa própria, e agora ele entrega pro Kassab, que é um desses caras. Pois o Fábio Faria pertence ao partido do Kassab. Lógico que vai se pegar mal e vai ter mais desgaste político ainda para o Bolsonaro se ele apertar a mão do Roberto Jefferson em público e a galera tirar foto. Abraçar o Valdemar da Costa Neto hoje, né, porque já abraçou muito no passado. Ou ir lá e fazer um grande almoção e convocar lá o Kassab, para depois tirar aquelas fotos bonitas, de firmando acordo, pega mal. Então ninguém se expõe diretamente. O quadro ministerial geralmente tem um palhaço no comando, um fantochão no comando, e no segundo plano, no segundo escalão, que é onde a mágica acontece, a coisa é bem pior. Os cargos comissionados, que o Bolsonaro também disse que iria acabar, e não acabou, na verdade aumentou ainda mais do que tinha a Dilma, muito mais do que tinha o Temer. Então, pois é, cara, tá cheio de cargos comissionados. Os cabides de emprego, a mamata. Para quem disse que nem o nepotismo para ele era um absurdo, você não podia esperar outra coisa depois de começar o governo, mas é muito esquema, cara, muito cargo comissionado, muita gente no segundo escalão dos ministérios fazendo o que tem que fazer, sabotando e roubando. É muita grana que ele está entregando pro pessoal do Centrão, muita grana mesmo. E os caras sabem o que fazer com essa grana, o que é pior. Sabem como roubar, sabem como fazer, sabem como esconder, muito mais do que esse governo amador do Bolsonaro. Nem sabia, né, o que tinha nas mãos, o poder que ele tinha. É só um palhaço lá a ser extorquido pelos verdadeiros bandidos. Não que o Bolsonaro seja uma vítima do Zé Inocente, não, porque ele vem do mesmo lixo desse chamado Centrão. E o pior, o Bolsonaro era o lixo do lixo, porque nem liderança de Centrão ele era. O Bolsonaro era aquele cara que recebia ordens. Ele tinha que votar a favor ou contra, só isso. Alguém ia lá e dizia para ele, vota contra nesse projeto, para a gente ganhar mais dinheiro, tomar mais dinheiro do governo. Vota a favor desse projeto, porque já está combinado as malas. E ele fazia o serviço sujo. O problema do Centrão é exatamente esse. Quem se alia ao Centrão faz parte do Centrão. O Bolsonaro fazia parte da origem
do Centrão. Então não dá para você simplesmente achar que o Bolsonaro está sendo vítima de um esquema. Ele participou sempre desse esquema. Ele é obrigado, sim, a se juntar ao Centrão, a gente sabe disso. Porque quem não se junta ao Centrão, cai. Ou você acha que a Dilma caiu por quê? Porque não se juntou ao Centrão, e eles acabaram elegendo o Cunha, ela não quis salvar o Cunha, e o Cunha sacrificou a presidência e entregou para o Temer. Rodou no processo, porque não tinha mais como segurar. Mas pelo menos ele derrubou a presidente que não segurou ele. Foi isso. Não teve acordo com o Centrão, a Dilma não fez o que os caras queriam, porque não tinha mais o que fazer por eles, e os caras derrubaram ela. Tinha lá um grande esquema complexo por trás, a gente entende, mas basicamente, né, a princípio foi isso. E agora o Bolsonaro está vendo que ele pode cair, se surgir um impeachment lá no Congresso, por exemplo, então ele já está fazendo, articulando o acordo para ter base, já que nem partido ele tem mais. Porque ele queria tomar o partido à força, no autoritarismo, virar um ditador e pegar o dinheiro só para ele. Os donos do partido, do PSL, já entenderam a jogada, são muito mais malandros que o Bolsonaro e acabaram espirrando ele do partido. Ainda não conseguiu recriar o seu próprio partido, porque roubou, né, não vota, então vai ficar difícil você criar com milhares de assinaturas fake um partido, vai ser pego, então tem que ser mais cuidadoso nessa criação. E aí ele tem que fazer acordo com esses caras, cara. Esses caras do qual ele sempre pertenceu nessa mesma quadrilha. Tá vendo como é complicado até você falar um trechinho dessa notícia aí, revelar a real por trás? Bolsonaro está fazendo um acordo, é muita grana na mão do Centrão, a gente já entendeu já. Qual é a outra parte? Kassab. O cara que é o dono do Ministério da Comunicação, Kassab. Não vai aparecer nas fotos, mas é ele. Fábio Faria indicado pelo Kassab. Kassab. Olha o que o Bolsonaro falava do Kassab. Quem é o ministro da Ciência e Tecnologia no Brasil? É um mito! Tá? Não é um mito não, se fosse um mito não estaria, os nossos jovens estariam saindo do Brasil. É o senhor Kassab, não sabe a diferença de lei da gravidade para gravidez. O que essa porcaria está fazendo lá? Botando seus apadrinhados, vendendo voto do teu partido para pipoca do Temer e vai vender pro Alckmin. O próprio Temer aloprou pro Alckmin agora. Vocês querem isso pro Brasil? Vocês querem essa porcaria continuar o Brasil afundando esse buraco que está aí, nesse lodaçal que está aí? Ou nós mudamos, tá? E não vai ser com o Jairzinho Paz e Amor, não. Você tem que entender. Não tem obsessão pelo poder. Tu acha que eu chegar lá vou estar feliz, sorrindo? Não vou ter férias, minha vida vai ser um inferno, mas eu vou estar com a minha consciência tranquila, com uma boa equipe de gente do meu lado, sem a pipoca da indicação política, para te mudar o destino do Brasil. É isso que a gente precisa, mais nada. Ok? Obrigado. Desculpa o palavrão aqui. E hoje ele entrega um ministério importante como o da comunicação, que ele recria, um grande poder, principalmente para influenciar a opinião da massa. Ele recria e entrega na mão desse mesmo cara que ele falava desse jeito aí. O Kassab não mudou nada do que ele falou ali. E ele falou até a verdade sobre o Kassab. E mesmo assim, ele está fazendo parte desse mesmo lixo que ele acusava antes. Ele é cúmplice desse crime que ele falou e denunciou no passado. E o Fábio Faria? Quem é Fábio Faria? Fábio Faria é genro do Silvio Santos, cara. Não precisa explicar muito mais. Você entrega o Ministério de Comunicação, que é quem controla as verbas, principalmente para a imprensa ou para as redes de TV, concessão de canal ou de desvio de verba. Né? Esse é o esquema, é para isso que serve o Ministério da Comunicação. E ele entrega na mão de um dono de uma emissora. Não, o genro do dono, é a mesma coisa. Fábio Faria participou de todos os governos, simpaticão, bonitão, pega a mulherada, pega até a filha do Silvio Santos, né, consegue imitar o Silvio Santos, olha que quadro técnico. Porque a única coisa técnica do Fábio Faria é que ele é genro do Silvio Santos. A única coisa que ele tem algum tipo de relação com comunicação, com a área de comunicação, né, é isso. Tecnicamente, não tem nada, a não ser que é genro do Silvio Santos, que é um grande comunicador, um cara que sabe explorar a área. No passado, os nazistas tinham o Ministério da Comunicação, mas tinha com outro nome. Ministério da Propaganda. Porque para doutrinar a massa, né, e garantir o apoio popular da opinião pública, é um pouco mais complicado. Principalmente quando você é um governo nocivo. Então precisa ser uma coisa mais bem feita. Precisa envolver questão cultural, para controlar o comportamento do povo, questão educacional, para doutrinar a massa, criar uma base fanática, e também tem essa questão da propaganda, né, para ficar batendo em cima do povo. Então tem que ter propaganda positiva do governo. Imprensa negativa que denuncia e que fala as verdades do que o governo está falando, não. Sabota.
Mas imprensa positiva, que faz propaganda pro governo, entrevista, showzinho, se omite quando surge um escândalo, desvia o foco da atenção, né? Esse tipo de gente que faz fake news em favor do governo, aí essa é a propaganda que eles querem. Então, o ministro da Comunicação, Fábio Faria, agente do Silvio Santos, vai fazer exatamente isso. Vai entregar muita grana pro SBT, principalmente agora, que é pro Sogrão, e logicamente se é do Sogrão é dele, e também vai entregar muita grana pra Record. Propaganda positiva, cara. Aquela questão de fazer imprensa negativa, falando a verdade, por exemplo, denunciando, não, isso aí não. Investigando o governo, falando dos podres, não, isso aí não. Corta a verba deles. Quem vai fazer isso é o ministro da Comunicação. Vai dificultar a liberação de verbas para veículos de comunicação que não se adequem à linha do presidente. Por exemplo, a Globo. Se já estava sofrendo antes, vai sofrer mais agora. O que vai ser tirado da Globo vai ser repassado para o SBT e para a Record. Principalmente para o SBT. Precisa desenhar mais alguma coisa para vocês a respeito disso? Está entregando para um amigo. Amigo naquelas, amigo de negócio, né? Amigo de interesse. Vai ficar mais fácil pro Bolsonaro ir agora na emissora do SBT, tirar foto apertando a mão do Silvio Santos, sorrisinho, aquelas entrevistas lindas, bonitas, maravilhosas, o Ratinho falando bem do governo, o jornal se omitindo dos grandes escândalos, fingindo que não está acontecendo nada. Está muito mais simples, está muito mais organizado agora. É o Ministério da Propaganda Nazista com outro nome, cara. Ministério da Comunicação. Tem mais coisas, né? Eu podia ficar aqui horas e horas falando com você a respeito disso, mas a notícia em si já explicava tudo. Por isso que é chato vir aqui falar sobre essas coisas com vocês. Porque tá na cara, não precisava eu estar explicando, desenhando nada para ninguém. Eu fico pensando aqui, é cabide de emprego, é acordo com o Centrão, é propaganda positiva para o governo, desvio de verba, é sabotagem. Eles mesmos assumiram isso no passado, eles odiavam o Centrão e agora são amigos do Centrão. Porque querem reunir todos aqueles que precisam escapar das barras da lei em um só núcleo. Quanto maior, melhor, mais eles vão se proteger. E daí surgiu este Centrão. Mas é que lixão não dá porque está proibido, né? Pela lei de meio ambiente, agora mudou de nome, não pode mais ter lixão. Então, é Centrão. Então, o Centrão é também a materialização da impunidade. O Centrão vai lutar pela impunidade, vai apresentar um programa de governo, como sempre, cheio de mentiras. Não adianta fazer um programa de governo com frases maravilhosas, com grandes promessas. Não vão cumprir, é mentira, é tudo mentiroso. O programa de governo tem que ser uma coisa com o pé no chão, realista, factível. Ou então é um documento para, um mês depois, queimar, jogar fora, triturar. Se quiser ter um programa de governo sério, tem que ser uma coisa que tenha consistência, que esteja dentro da realidade. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas. E vão apresentar aí um programa de governo que é lógico que uma boa parte da imprensa vai dizer que é maravilhoso. É o programa dos sonhos do Brasil. Né? Só que isto aí é a história de cobertura da impunidade. O primeiro ato do presidente que for eleito, carimbado de Centrão, vai ser uma anistia ampla, geral e irrestrita. Valendo aí, presidente. Tá olhando? Quer gravar o vídeo? Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto aí, valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, tá aqui valeu. o nosso presidente. Um abraço. Um abraço aí. Vai ser o indulto de todos que estão envolvidos na Lava Jato e em todos os processos aí. Vai sair todo mundo 0 a 0. Tamo junto. Não tenham dúvida disso. A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é
Se gritar, pega centrão. Não fica um Você vem dizendo por aí que eu não terei governabilidade se não trocar ministérios com parlamentares. Eu gostaria que a imprensa tomasse conhecimento, atentasse para o artigo 85 da Constituição. É bem simples. Inclusive, por causa de um inciso do artigo 85, que a Dilma Rousseff foi cassada na questão das pedaladas. Diz aqui o artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, em especial contra o livre exercício do Poder Legislativo. Livre exercício do Poder Legislativo. A partir do momento que um Presidente da República, no caso do Mensalão, compra parlamentares para votar de acordo com o seu interesse, esse presidente está interferindo no livre exercício do Poder Legislativo. Então, qualquer um presidente que, porventura, distribua ministérios estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. E daí? Qualquer um pode, se eu der, por exemplo, um ministério para um partido com o objetivo de comprar voto, qualquer um pode, então, me questionar que eu estou interferindo no livre exercício do Poder Legislativo. É isso que eu não consigo entender. Eu não consigo entender quem defende essa porra ainda. Sabe, não tem critério técnico, não tem projeto político para o Brasil, para crescer a nação, nada disso. É só destruição, sabotagem, desvio de verba, ganho pessoal, esquemas, acordos. É tudo sujo esse governo, cara. É cansativo. A gente tem que ficar insistindo em falar sobre isso. Eu imagino que deva ser muito mais cansativo, inclusive, pra gente como bolsominion que tem que defender essa porra aí. Mais uma. Na verdade, mais 3, né? Porque ele tem que falar que não foi acordo com o Centrão, que o Fábio Faria não é um favorecido ali e vai dar dinheiro pro Silvio Santos, e que ele não aumentou o número de ministérios. É impossível ele conseguir defender isso. Argumentar de forma assim, contorcer para falar que isso é bom pro Brasil. Eu sei que eles vão conseguir, mas deve ser muito cansativo para eles, assim como é cansativo pra gente ficar insistindo em falar essas porra aqui, cara. Não era pra gente estar falando sobre isso, era pra gente estar repercutindo nas ruas sobre isso. Cobrando, de quem tem que cobrar, das autoridades. Se preparando para a próxima eleição, pensando nesse tipo de ação. No quanto esses caras mentiram. Como funciona o esquema. Quem é que está lá junto com o governo. A traição que ele cometeu lá. É isso que a gente tinha que estar debatendo hoje. Mas não, a gente tem que estar desenhando para certas pessoas o que aconteceu numa simples notícia dessa. Aumentou o número de cabide de emprego, mais mamata. Entregou para aliados do Centrão, o pior lixo político do Brasil. Entregou para o cara, dono de uma emissora. Logicamente vai ter uma propaganda favorecendo o governo nesse ponto. Isso é chantagem, isso é crime, na verdade. Não tem escolha técnica nenhuma. Isso acaba prejudicando ainda mais a imagem do Brasil e a própria estrutura de governo do Brasil, porque o cara nem sabe o que está fazendo, a não ser roubando, a não ser desviando a grana, a não ser se favorecendo do cargo. Quer dizer, cara, é chato até falar. Valeu.